No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um dos investimentos que pode sim te deixar rico se você pensar e analisar alguns fatores e sempre visando para o médio e longo prazo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um dos tipos de investimentos que pode sim te deixar rico quando você for investir pensando no longo prazo, para investimentos de longo prazo, como por exemplo a sua aposentadoria ou qualquer outro tipo de investimento que não exija a pressa no momento. Eu estou falando dos fundos imobiliários, que consideravelmente, quando se fala de fundos imobiliários, principalmente em um cenário em que a nossa inflação está altíssima e a taxa Selic também continua em crescimento, em aumento, o fundo imobiliário ele fica um pouco fora da crença de que ele não tem um bom resultado, de que ele não pode ter um bom resultado, principalmente pelo fato de que fundos de investimentos ou investimentos em renda fixa principalmente se tornam mais atrativos quando falamos de inflação. Mas quando falamos também de inflação, lembramos que a inflação de ano para ano, de período para período, ela oscila. Em alguns momentos ela vai estar alta, depois ela vai cair. Quando olhamos para o longo prazo investindo em fundos imobiliários, ele fica que meio um pouco ileso dessa questão de inflação, da influência e da oscilação que a inflação dá e proporciona em investimentos em renda fixa, principalmente os investimentos que têm algum tipo de atrelação à taxa Selic ou ao IPCA também. Antes de nós darmos continuidade ao assunto desse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês que aí no primeiro link deste vídeo ou no comentário fixado, eu estou deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como economizar e claro também sobre os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link, é só você passar lá assim que você assistir esse vídeo e garantir o seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. Bom, dando continuidade ao contexto dos fundos imobiliários, quando olhamos para a questão da inflação e do curto prazo, ele não se torna tão atrativo para muitos investidores. Para outros até se torna também, porque existem alguns fundos imobiliários que investem apenas em papéis ou em renda fixa. Existem todos esses tipos de fundos e às vezes você investir também serve para diversificar. Mas na verdade, o que seria um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele nada mais é do que um grupo de investidores que tem um objetivo em comum, que é investir em ativos ou bens imobiliários. E o que seriam esses bens imobiliários? Os bens imobiliários são todos esses bens que são negociados, por exemplo, em bolsa de valores. São ações, são outros tipos de fundos imobiliários, são ETFs, são ações de outra localização, como por exemplo ações do exterior, como é feito através de BDR. Todos esses investimentos eles são bens imobiliários, são bens, valores negociados em uma bolsa de valor ou em qualquer outro tipo de plataforma de negociação, seja brasileiro ou não. Todos eles são ativos imobiliários, são bens imobiliários, ou também chamado de valores imobiliários. E é claro que para regulamentar existe também a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem regulamenta e garante que as pessoas invistam e façam todas as operações e transações de forma segura. Um dos objetivos dos fundos imobiliários é principalmente esse, é investir em outros tipos de fundo. E dentro desse grupo de fundos imobiliários existe uma divisão. Existem fundos específicos com objetivo específico, como por exemplo os fundos de tijolos. São chamados de fundos de tijolos porque esse fundo imobiliário tem o principal objetivo de comprar prédios e lojas corporativas, lajes corporativas. São um grupo de investimento que investem em compra de shoppings, em compra de salas comerciais e fazem a revenda dessas salas comerciais e de shoppings ou de prédios de uma forma geral para outros compradores que têm interesse ou simplesmente alugam. Então eles fazem esses investimentos focados principalmente em prédios corporativos, em shoppings e em outros imóveis que têm relação a esse tipo de negócio. E assim buscam resultado através dessa negociação. Outro tipo de fundo também muito comum são os fundos de tijolos. A diferença de um fundo de laje corporativa para o de tijolos é que os tijolos também fazem investimentos muitas vezes nesses fundos de lajes corporativa, que são os fundos que investem em shopping, como também fazem investimentos na maior parte em condomínios logísticos, em armazém logístico, e assim eles alugam esses armazéns para grandes empresas, como o BTLG, que é um fundo logístico da BTG focado simplesmente em logística, onde eles alugam para várias empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre e outras empresas gigantescas aí espalhadas por todo o Brasil. Fora isso, também existem outros vários fundos. Existem fundos que são focados apenas em construção civil, desenvolvimento, construção de condomínios e revenda, e existe também outros que são os mais conhecidos, que é os fundos de fundos. O fundo
fundo de fundos, ele nada mais é do que um fundo de investimento imobiliário que investe em todos esses outros fundos. Para muitos investidores, acaba sendo uma das principais formas de diversificar seus investimentos, pois muitas vezes, ao invés de eu ficar comprando um fundo de laje, um fundo de tijolo, um fundo de papéis como um Max, por exemplo, Max Renda Fixa, eu posso simplesmente investir em um fundo de fundos, pois ele já vai ter o portfólio formado por todos esses outros fundos imobiliários, e assim eu tenho uma diversificação e uma segurança melhor da minha rentabilidade, do meu retorno. E como que se ganha, como que se fica rico investindo em fundos imobiliários? Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você comprando uma cota pelo seu valor patrimonial. Quanto menor você comprar o valor, ou mais próximo ele tiver do seu valor real, ao longo do tempo ele se valorizar, você ganha quando você for fazer a venda dessa cota. Se você comprou uma cota a R$100 e daqui a 10 anos ela vale 200 ou 300 reais, ela valorizou, ou seja, você vai ter um retorno da valorização do valor que você comprou, do seu custo de aquisição. E a segunda forma de ganhar dinheiro, quanto mais você investir, mais você vai ter retorno, é através da distribuição de lucro que todos esses fundos fazem, que seria através da distribuição dos yields, que seria a rentabilidade mensal. Todos os fundos têm um objetivo em comum, que é investir em algum ativo específico e obter um retorno, e é claro que esse retorno é distribuído para todas as pessoas que compram essa cota. Ou seja, quando você investir, você tem duas possibilidades, tanto a valorização de uma cota de um fundo, quanto o recebimento todos os meses de uma distribuição de lucro. E o bom é que todas essas distribuições são isentas de imposto de renda, ao contrário do que acontece com muitos outros investimentos, onde você tem o imposto incidente sobre aquela rentabilidade ou sobre aquele resgate que você for fazer todos os meses. E claro que se você transformar esses investimentos em uma bola de neve, sempre que você receber esse rendimento, você continuar reinvestindo, você vai formar uma renda passiva a longo prazo, onde vai te possibilitar receber muitas vezes aquilo que você espera para sua aposentadoria, ou até para outros tipos de investimentos, onde você pode estar recebendo e reinvestindo em outro tipo de negócio, outro tipo de investimento, ou seja lá qual for a sua necessidade do momento. Vou usar como exemplo um fundo específico de cada um dos que eu usei como exemplo. Se eu fosse investir em um fundo de papel, eu vou usar como exemplo CPTS11, que é um fundo simplesmente voltado para papéis, ou seja, recebíveis. É um fundo que tem um objetivo específico, ele financia a atividade do ramo imobiliário, seja construção, seja todas essas coisas que envolvem o ramo imobiliário, construção, venda e tudo mais. Ele faz esse financiamento e, é claro, recebe os juros em contrapartida, que são exemplos de investimentos como LCIs e os CRIs também, que são cédulas e recebíveis imobiliários, também chamado de lastro de créditos imobiliários. Existem esses dois investimentos que são uma das formas de receber, ou seja, esse fundo ele investe, ele aplica em um determinado empreendimento e obtém o retorno através dos juros do financiamento dessas atividades. Se você fosse investir, quanto que você provavelmente teria que comprar para receber R$1.000 de rendimento investindo em um fundo de papel, como por exemplo o CPTS? Você teria que investir na compra de 976 cotas, o que equivale aproximadamente na cotação atual a R$93.458. Você investindo por R$93.458, lembrando que em relação ao histórico de rendimento deste fundo, ele vai estar pagando aproximadamente 1,5%, 1,3%, 1,4%. Aí você vai ter um retorno próximo de R$1.000 de distribuição de dividendo todos os meses. Um exemplo também dos fundos de tijolos, e eu vou usar, é claro, o BTG-LG11, que é o fundo que investe em logística, no ramo de logística, no aluguel de galpões. Para você ter uma rentabilidade próxima de R$1.000 todos os meses, você tem que investir em BTLG aproximadamente 1.458 cotas, o que equivale a R$146.879. Ou seja, você já vai ter que fazer um aporte maior, uma compra maior de cotas para que você tenha esse retorno. Até porque esse tipo de setor, quando fala o setor logístico, principalmente olhando para a situação que nós passamos nos últimos 2 anos, crise de pandemia e tudo mais, se tornaram menos visíveis na questão da rentabilidade, visto que houve algum tipo de redução nesses recebíveis. E é claro que o objetivo de um fundo desse tipo é receber sua renda, principalmente focada no aluguéis desses galpões. Ou seja, quanto mais aluguéis eles receberem, maior vai ser o seu retorno e maior vai ser o seu yield também pago para você. Então é sempre importante, antes de investir, seja num investimento de papel, de fundos ou até mesmo logístico, que você olhe o portfólio desse fundo. Quais são os investimentos e quais são as empresas que estão por trás dessa renda que esse fundo tem? Quais são os bens, quais são os ativos que eles investem? Em um fundo de fundos eu tenho que analisar quais são os fundos que esse fundo investe. Se são investimentos, são fundos, por exemplo, de renda fixa, são investimentos de participação em
outros investimentos de desenvolvimento ou que seja lá qual que for, é importante analisar essas questões também. É claro que o rendimento, considerando esse fator de pandemia e outros fatores que influenciaram também a crise que o Brasil enfrenta e está enfrentando ainda, a rentabilidade diminuiu um pouco. Ou seja, você vai ter que investir R$ 146.870 para você ter aproximadamente 1.458 cotas e assim ter uma rentabilidade próxima de 0,70 ao mês, que daria esses R$ 1.000. E por último, um exemplo de outro fundo de investimento, que seria o BCFF11, que é um fundo de fundos da BTG Pactual. Esse fundo de fundos, se você fosse investir nesse tipo de investimento, você teria que investir aproximadamente R$ 123.457, comprando aí aproximadamente 1.900 cotas. Você também com a rentabilidade próxima de 0,70, 0,69, você também conseguiria obter esses mesmos R$ 1.000 de rendimento. É claro que o rendimento, quando um fundo imobiliário, seja ele de renda fixa, seja ele de tijolos ou seja ele de um fundo de fundos, ele distribui a sua renda com base na sua cotação atual. Se a cotação tiver um pouco diferente para maior ou menor daquilo que você comprou, vai influenciar de certa forma também na sua rentabilidade, no seu retorno. Ele faz a distribuição por cotas. Se a sua cotação, se você tem 1.000 cotas, você vai receber a rentabilidade daquele mês em cima da cotação daquelas 1.000 cotas no momento, e assim sucessivamente. E é claro que também, olhando para o histórico do passado desses fundos imobiliários, não há garantia especificamente de que o futuro seja igual. Às vezes um fundo imobiliário apresentou uma rentabilidade de 13, 14% nos últimos 12 meses para trás, mas futuramente, olhando para o futuro, pode ser que não seja assim. Pode ser que ele renda bem menos, ou pode acontecer fatores também, algumas coisas relevantes que façam ele render mais ainda que isso. Mas é claro que é sempre bom lembrar que antes de investir você deve analisar outras coisas também. Estou apenas mostrando de uma certa forma a possibilidade de investir em diferentes fundos imobiliários e que a longo prazo, não olhando para a questão da inflação e da queda dos índices como a bolsa de valores ou até o IFIX, que é o índice que mede a rentabilidade desses fundos, a longo prazo eles não sofrem tanta influência. Se você for olhar para o cenário hoje e agora, não se torna tão atrativo assim investir em fundos imobiliários, mas visando o longo prazo e a diversificação, vale a pena sim. Isso também pode te enriquecer dependendo da estratégia que você utilizar. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que você se inscreva no canal, ative suas notificações, compartilhe sempre que possível com seus amigos e até qualquer momento.